Boa tarde. Hoje é dia 21 de novembro de 2021 e estamos iniciando a 68ª reunião virtual dominical da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Nessa reunião de hoje vamos estudar o capítulo 12, a evolução da Terra, e o assunto é a época Atlante, parte 2. Aqui nós vamos estudar o porquê a necessidade de sermos divididos em raças, os cuidados tomados para o nascimento de uma raça, as 7 raças da época Atlante e o povo escolhido. Comecemos a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Então, por que a necessidade de sermos divididos em raças? As raças não existiam nos períodos que precederam o período terrestre e nem existirão nos períodos subsequentes. Somente aqui, durante a existência no nadir da materialidade, há diferenças tão grandes entre nós, os seres humanos, e que produz distinções de raça. As raças são simples degraus evolutivos pelos quais devemos passar. Há um passo para cada um de nós, de uma raça para a seguinte. Quando nasce uma raça, as formas, animadas por certos grupos de espíritos, têm a inerente capacidade de evoluir somente até certo grau. E quando uma raça atinge o limite de sua evolução, os corpos ou formas dessa raça começam a degenerar, caindo da forma para a forma até a raça extinguir-se. Os tipos raciais da primeira até a última figura foram o asiático do Japão, sudeste da Ásia e Mongólia, esquimó do Alasca, europeus do Mediterrâneo e do Norte, o Hotentote, o africano ocidental, os índios da América do Norte e do Amazonas, polinésio de Samoa, micronésio das Ilhas Salomão e os tipos índico e dravídico, e o aborígene australiano e o melanésio da Nova Guiné. Nós devemos sempre recordar que há uma distinção importantíssima entre os corpos ou formas de uma raça e os egos, ou vidas, renascentes nesses corpos de raça. As raças são simples degraus evolutivos pelos quais devemos passar. Caso contrário, não haveria progresso algum para os espíritos que nelas renascem. Quantas raças existirão durante todo esse período de manifestação? A Magali irá explicar todas as raças que existiram e existirão na semana que vem. Aqui nós vamos apenas citá-las. O número total de raças em nosso esquema evolutivo, passados, presente e futuro, é de 16. Uma ao final da época lemúrica, 7 durante a época Atlante, mais 7 em nossa atual época Ária e outra mais ao começar a 6ª época, a Nova Galileia. Depois disso, nada mais haverá que possamos denominar propriamente de raça. Quais são os cuidados que nós devemos tomar para o nascimento de uma raça? Que um guia da humanidade toma. Ele primeiro seleciona os mais apropriados dentre a velha linhagem. Depois, controla suas relações conjugais. O terceiro passo são os novos corpos de raça que aparecem flexíveis e plásticos. Quarto passo seriam os egos que renascem neles e tem grande margem de condições para melhorar esses veículos. Por consequência, eles mesmos progridem. 5.
Os egos mais avançados nascem nesses corpos e melhoram-nos o mais que podem. O propósito é produzir o tipo adequado de corpo para a futura raça. Podemos facilmente mostrar esse processo por meio de certos exemplos. Aqui um exemplo: a raça, que agora, devido à miscigenação de raças, não existe mais, teutônica anglo-saxônica, especialmente o ramo americano, tinha um corpo denso e vital, mais brando e flexível, e um sistema nervoso mais sensível do que qualquer outra raça, naqueles tempos em que se conseguia distinguir as raças existentes. Com a evolução, muitos que renascem no Ocidente já possuem um corpo denso e vital mais brando e flexível e um sistema nervoso mais sensível. Os indianos que renascem no Oriente e os negros que renascem mais no centro do continente africano, por terem corpos densos muito mais endurecidos e um sistema nervoso mais rude, são muito menos sensíveis aos ferimentos. Um indiano ele continua lutando depois de receber ferimentos, cujo choque bastaria para derrubar ou matar uma pessoa de outra raça que tem um corpo denso e vital mais brando e flexível e um sistema nervoso mais sensível. Enquanto o indiano se restabelece imediatamente, os aborígenes australianos, os Bushmen, são um exemplo palpável da morte de uma raça. Devido à esterilidade, apesar de todos os esforços que o governo britânico fez para perpetuá-los. Disse que onde entra a raça conceituada como branca e as outras raças desaparecem. Os seres humanos conceituados como brancos têm sido acusados de terríveis opressões sobre as outras raças, tendo massacrado multidões de nativos indefesos e desprevenidos. Como prova, a conduta dos espanhóis com os antigos peruanos e mexicanos. Se temos que apontar um entre tantos exemplos. As obrigações resultantes de tais abusos de confiança, de inteligência e de poder serão pagos até o último centavo por aqueles que neles incorreram. Todavia, ainda que os seres humanos conceituados como brancos não tivessem massacrado, escravizado, martirizado e maltratado as antigas raças, elas desapareceriam, se bem que mais lentamente. Tal é a lei da evolução, a ordem da natureza. No futuro, quando os corpos das raças que têm um corpo denso e vital mais brando e flexível e um sistema nervoso mais sensível foram habitados por egos que atualmente ocupam corpos das raças conceituadas como vermelha, negra, amarela ou parda e que possuem corpos densos muito mais endurecidos e sistema nervoso mais rude, terão degenerado tanto que também desaparecerão, para serem substituídos por outros e melhores veículos. A miscigenação das raças, promovida por Cristo na sua primeira vinda, assegurará isso. A ciência fala unicamente de evolução, porém não considera as linhas de degeneração que lenta, mas seguramente estão destruindo os corpos, levando-os a tal extremo de cristalização que já não podem ser utilizados. Vamos então agora ver as raças da época Atlante. Romuahaus foi a primeira raça Atlante e, comparando a raça lemúrica, nós podemos dizer, enquanto os lemurianos não tinham memória, unicamente os Romuados tinham muito pouca memória, unicamente relacionada com a sensação. Os lemurianos, eles não tinham sentimento algum, na mais sutil expressão da palavra. Eles possuíam o sentido do tato. Podiam sentir as sensações físicas de dor, de comodidade e conforto, mas não as sensações espirituais ou mentais, como a alegria, a tristeza, a simpatia ou antipatia. Os Romuaus recordavam-se das cores e dos sons e desenvolveram com isso um pouco de sentimento. Os lemurianos, eles repetiam somente os sons da natureza, enquanto os Romuahaus, com a memória,
obtiveram os primeiros rudimentos da linguagem, começaram a dar nomes às coisas. Eram ainda uma raça espiritual, com poderes anímicos análogos aos das forças da natureza. Não somente davam nomes às coisas que os rodeavam, mas por intermédio das palavras, tinham poder sobre as coisas denominadas. Eles sentiam, como os últimos lemurianos que eram espíritos. Nunca causaram o menor dano uns aos outros. Para eles a linguagem era santificada, pois consideravam-na a mais elevada expressão direta do espírito. Nunca abusaram ou degradaram esse poder em palavras ociosas e vãs. Pelo emprego da linguagem, a alma dessa raça pôde pela primeira vez pôr-se em contato com a alma das coisas do mundo externo. A cor da pele dos lemurianos era em tons de marrom escuro e a dos Romuahaus era em tons de vermelho escuro. Vamos ver agora os Tlavatlis, que foram a segunda raça atlante. Esses começaram a sentir o seu verdadeiro valor como seres humanos separados. Para eles, a memória tornou-se um importante fator na vida da comunidade. Eles tornaram-se ambiciosos. Eles queriam que as suas obras fossem lembradas. E eles tinham uma distinção pessoal, lembrada por atos passados, honra e idolatria. A recordação das proezas de alguns fez o povo eleger para guia o que tivesse realizado feitos mais importantes. Esse foi, na verdade, o germe da realeza. A lembrança das obras meritórias de algum grande ser humano permanecia depois da morte. A memória dos antepassados começou a ser honrada. Não só os antepassados, também outros que tivessem alcançado algum grande mérito foram honrados e adorados. Foi o princípio, de certa forma, de adoração, ainda hoje praticado por alguns asiáticos. Os toltecas foram a terceira raça atlante. Pelo método de educação peculiar daqueles tempos, o pai tinha o poder de transmitir as suas qualidades aos filhos, de maneira impossível para a humanidade atual. A educação efetuava-se evocando ante a alma do menino os quadros de diversas fases da vida. A consciência dos primitivos atlantes era predominantemente uma consciência interna pictórica. O poder do educador era preponderante para evocar esses quadros ante a alma do menino. Dele dependiam as qualidades anímicas que possuíram o ser humano já maduro. Despertava-se o instinto e não a razão. Por esse método de educação, o filho absorvia realmente as qualidades do pai. Então, a conclusão, se os filhos sempre herdavam a maior parte das boas qualidades de seus pais, haviam fortes razões naquele tempo para prestar honras aos descendentes dos grandes homens. Infelizmente, não sucede isso nos tempos atuais, embora continuemos com o mesmo costume de honrar os filhos dos grandes homens. Agora já não temos mais razão para fazê-lo. Entre os toltecas, a experiência era considerada de grande valor. O ser humano que obtivesse as mais variadas experiências era o mais honrado e o mais procurado. A memória era tão grande e exata que a humanidade atual, em comparação, nada é. Em qualquer emergência, um tolteca de grande experiência e prática recordar-se-ia provavelmente de casos semelhantes ocorridos no passado, deduzindo imediatamente o que fazer. Tornava-se um inestimável conselheiro para a comunidade. Vamos ver como é que funciona isso. Em uma determinada situação, eles iam primeiro pesquisar se já tinha alguma experiência anterior sobre o assunto. Quando já tinha, então se repetia a mesma solução. Quando eram incapazes de pensar ou deduzir por analogia o que fazer, então na comunidade pesquisavam se na comunidade havia alguém que já tinha passado por isso. Se sim, repetia a mesma solução, e se não, eles eram obrigados a experimentar para encontrar a melhor solução. Então aqui eles alcançaram
o apogeu da civilização atlante. Os guias da humanidade prepararam grandes reis e sacerdotes para o povo, né? Eles levaram então mais adiante essas ideias dos predecessores e inaugurando a monarquia e a sucessão hereditária. Nos toltecas originou-se o costume de honrar os homens em atenção às proezas de seus antecessores. Em meados do último terço da Atlântida, começaram a surgir as nações separadas. Grupos de pessoas entre si notavam gostos e costumes semelhantes, abandonavam os antigos lugares e fundavam uma nova colônia. Porém, recordavam os antigos costumes e, no possível, seguiam-nos em seus novos lugares, criando, ao mesmo tempo, outros novos, em harmonia com novas ideias e necessidades particulares. Então, assim, os guias da humanidade prepararam grandes reis para o povo, revestidos de grande poder. As massas honravam esses reis com toda a reverência, devida aos que, na verdade, eram reis, pela graça de Deus. Quando a humanidade, sob a direção desses seres, chegou a certo grau de progresso, os humanos mais avançados foram colocados sob a direção dos senhores de Mercúrio e iniciaram-se, na verdade, as mais elevadas, a fim de convertê-los em guias ou chefes do povo. Esses iniciados, guiados à dignidade de reis, foram fundadores das dinastias dos legisladores divinos. Certamente eram reis pela graça de Deus, isso é, pela graça dos senhores de Vênus e de Mercúrio, que para a infantil humanidade era como deuses. Guiaram e instruíram os reis para benefício do povo, não para engrandecer e arrogarem-se direitos a expensas deste. Nesses tempos, um regente tinha o dever sagrado de educar e ajudar o seu povo, pacificar e promover a equidade e o bem-estar. Tinha a luz de Deus, que lhe dava sabedoria e guiava o seu julgamento. Enquanto reinavam esses reis, tudo prosperou. Viveu-se certamente uma idade de ouro, seguindo em detalhes a evolução do ser humano. Veremos que a fase ou período presente do desenvolvimento não será uma idade de ouro, senão talvez no sentido material, mas é uma fase necessária para conduzir o ser humano ao ponto de guiar-se a si mesmo. O domínio próprio é o fim e o objetivo de toda disciplina. Nenhum ser humano sem governo pode subsistir seguro e salvo se não aprendeu a dominar-se. No atual grau de desenvolvimento, essa tarefa é mais difícil que se lhe pode proporcionar. É muito fácil dar ordens aos outros ou dominá-los. Difícil é impor a obediência a si próprio. Então, assim, nós vemos que nesse ponto chegou-se então ao auge, ao apogeu da civilização atlante, quando tinha a raça tolteca. Qual que foi então o declínio da raça tolteca? Era muito feliz o estado das coisas, entretanto, levava o germe da desintegração, porque os reis, com o decorrer do tempo, tornaram-se soberbos, egoístas e desobedeceram os guias da humanidade. Esqueceram que o poder tinha sido posto em suas mãos pela graça de Deus, como coisa sagrada. Eles olvidaram que foram feitos reis para agir com justiça e ajudar o povo. Ao contrário, em vez de usarem os poderes para o bem comum, usaram-no para corrupção, para fins egoístas, para engrandecimento pessoal. Arrogavam-se privilégios e autoridade que nunca lhes tinham sido concedidos. A ambição e o egoísmo sujeitaram-se, abusaram dos poderes concedidos pela divindade, oprimindo e vingando-se. Assim procederam não só os reis, mas também os nobres e as classes mais elevadas. É fácil compreender que tais abusos tinham de produzir terríveis condições, considerando a magnitude dos poderes que uns e outros possuíam sobre os seus súditos. A consequência foi que aconteceram então os cataclismos e terremotos, destruíram tudo que foi construído. E a maioria pura da raça tolteca pereceu. Grande parte da extensão da terra tornou-se estéril e impossível de se viver. Os turânios originais foram a quarta raça atlante. Eles tinham um abominável egoísmo e faziam-os caracteristicamente vis.
Eles oprimiam muitíssimo as classes inferiores desamparadas e levantaram templos onde os reis eram adorados como deuses. Florescia a magia negra da pior classe e a mais nauseabunda. Todos os esforços eram encaminhados à gratificação da vaidade e da ostentação externa. Ao alcançarmos o terceiro período dos Atlantes, encontramos a humanidade dividida em nações. Os reis eram adorados não por sua bondade e amor, mas por sua altivez e poder, que alguns usavam de uma maneira muito depravada e egoísta. Templos foram erguidos para a prática de magia negra, que os sacerdotes exerciam sobre o povo, a fim de mantê-los submissos. Arrogância e brutalidade reinavam, pois o ego do homem ainda era fraco. A natureza animal, o corpo de desejos, regia a mente infantil das pessoas daquela época. Isso fez com que os atlantes desenvolvessem a faculdade da astúcia, o que os levou a grandes perversidades. A mais brutal de todas as 7 raças atlantes foi a dos Turânios, a 4ª raça atlante. A magia negra era praticada por essa raça de maneira mais revoltante. As classes mais baixas eram oprimidas cruelmente por aqueles que se julgavam líderes. Vaidade e ostentação exterior eram a moda reinante. Vejamos agora a 5ª raça atlante. Os semitas originais foram a 5ª raça atlante. Eles possuíam qualidade refreadora do pensamento. Como semitas originais, nós descobrimos pela primeira vez que o cérebro é superior ao músculo. E aprendemos a refrear as paixões que destruíam os nossos corpos. Aprendemos a regular até certo ponto os desejos, utilizando a mente. A 6ª raça atlante foram os acádios. Eles desenvolveram ainda mais a faculdade de pensar, mas seguiram linhas de raciocínio que os desviaram mais e mais da corrente principal da vida em desenvolvimento. Cristalizaram-se no uso da astúcia. Os sino-mongóis foram a 7ª raça atlante. Eles sustentam até hoje que esses meios antiquados são os melhores. O progresso requer constantemente novos métodos e adaptabilidade para conservar as ideias em estado fluídico. Em consequência dessa falta, essas raças decaíram e degeneraram, junto com o restante das raças atlantes. Tanto que hoje os descendentes degenerados dos acádios, bem como dos sino-mongóis, têm cabeça arredondada. O fio do seu cabelo tem seção redonda, assim como as órbitas de seus olhos, o que evidenciam serem descendentes dessas raças atlantes. O povo escolhido, os semitas originais. O que significa esse povo escolhido? Aquilo que a gente falou, né? Para escolher uma nova raça, então para preparar a raça da próxima época, então foi-se escolhido um povo para que fosse separado pelo fato de sermos a primeira raça que utilizou a qualidade refreadora do pensamento. Houve-se um esforço para utilizar o cérebro como meio de expressar esse pensamento. E assim, exercitou a qualidade de que o pensamento é mais poderoso do que a força bruta. Utilização da habilidade de deduzir uma causa pelo efeito da atividade do próprio pensamento. Então, com isso, nós renascidos em corpos como semitas originais, por meio da mente, regulávamos até certo ponto os nossos desejos. Éramos turbulentos e teimosos, mas aprendemos a refrear nossas paixões em grande extensão e a realizar nossos propósitos não somente pela força bruta. Descobrimos pela primeira vez que o cérebro era superior ao músculo. Como semitas originais, nos esforçávamos para desenvolver o pensamento. Nós aprendemos, por meio da observação e posterior dedução, via o nosso pensamento, como o desejo pode destruir os nossos corpos e como o pensamento pode evitar isso. Ao invés de utilizar a força bruta, sempre que queríamos algo, começamos a utilizar o pensamento e, consequentemente,
técnicas de convencimento baseados nos gestos, na conversa e nos atos para conseguir o que queríamos. No Velho Testamento, na Bíblia, encontramos várias passagens de Jeová, o rei da raça, dizendo aos semitas originais qual seria o seu destino e como isso iria ocorrer. Então, eu farei de vocês um grande povo. Eu os adotarei como meu povo e serei o Deus de vocês. Quais são as características, dos semitas originais? Notem que a transmutação da astúcia em razão não foi tarefa fácil. Desde o período de Saturno até a terceira parte da época Atlante, a Era de Touro, as transformações na natureza humana efetuaram-se facilmente. Porque nós, a humanidade, podíamos ser guiados sem dificuldade, porque não tínhamos desejos conscientes nem mente para nos dirigir. Mas nós, encarnando em corpos da raça dos semitas originais e com a mente, nos tornamos suficientemente astutos para sentir as limitações da nossa liberdade e para escapar repetidas vezes das medidas tomadas para manter-nos na linha evolutiva. Então a tarefa tornou-se sumamente difícil por ser necessário que tivéssemos alguma liberdade de escolha, a fim de que, em devido tempo, podemos aprender a nos dominar. Então, nós fomos colocados sob a lei da consequência ou a lei da causa e efeito. Mas, pela astúcia, sentimos as limitações da liberdade. E pela linha evolutiva, eles tentaram escapar repetidas vezes das medidas tomadas. Mas eles deviam ter alguma liberdade de escolha para poderem aprender a dominar-se. Então, esse era o ponto principal, Deus, em sua grande bondade, sempre nos deixou com o livre-arbítrio. Por mais que os mensageiros dos deuses escolhessem os semitas originais para serem a raiz da próxima raça, ainda assim, eles tinham essa liberdade. Então, qual foi a medida para estimular a prosseguir no caminho traçado? Jeová chamou o povo, reunindo, dirigiu-lhe a palavra de forma que assim podemos expressar. Anteriormente vistes aqueles que vos guiavam. Sabeis, porém, que há guias de maiores graus de esplendor, superiores aos primeiros, que nunca vistes, mas que vos guiaram sempre, grau a grau na evolução da consciência. Exaltado e acima de todos esses seres gloriosos está o Deus invisível, Criador do céu e da terra, sobre a qual estais. Ele quis dar-vos domínio sobre toda a terra, para que possais frutificar e multiplicar-vos nela. Deveis adorar a este Deus invisível, mas adorá-lo em espírito e verdade, e não fazer nenhuma imagem dele, nem procurar pintá-lo semelhante a vós, porque ele está presente em todas as partes, e além de toda comparação ou semelhança. Se seguirmos os seus preceitos, ele vos abençoará abundantemente e vos cumulará de bens. Se vos afastardes dos seus caminhos, os males virão sobre vós. A escolha é vossa. Sois livres, mas devereis sofrer as consequências de vossos próprios atos. Nesse sentido, foi decretada uma lei de recompensa imediata para a obediência e de castigo instantâneo para a violação dela. Oi? Então, olha que interessante que a gente está vendo aí, né? Primeiro eu acho que está fácil para qualquer um de nós pegar e fazer um paralelo do que hoje muitos de nós agimos, do modo como nós agimos, né? Que a gente chama de reminiscências da época Atlante, e que aí está a raiz, né? A causa, ou seja, da onde começou muitas das coisas que hoje nós fazemos de errado, né? Então, as coisas erradas que nós começamos a fazer lá na Atlântida, e que, inclusive, foi o responsável por acabar com o continente, né? Acabar com um desenvolvimento material, um desenvolvimento da região química, que a gente vendo
vê que hoje é uma coisa, é uma coisa extremamente ridícula o que nós temos, né? Em relação ao que tinha na Atlântida, tanto em relação a máquinas, a equipamentos, a conhecimento, a manipulação de materiais da região química do mundo físico. O que hoje a gente faz é um rebusque daquilo que nós fizemos na época Atlântica, por incrível que pareça, né? Você fala, pô, mas nós estamos desenvolvendo muita coisa. Nossa, o desenvolvimento hoje é pungente. Na verdade, nós estamos apenas fazendo uma cópia muito mal feita daquilo que nós já fizemos lá na época Atlântica, né? Quando você estuda, você verifica lá que tanto quanto nós, primeiramente quando nós renascíamos lá, com a capacidade de construir um corpo, e é conceituado como raça tolteca, ou um corpo que é conceituado como uma raça semita originais, a gente atingiu os ápices daquela época, ou seja, a gente atingiu inclusive o nadir materialidade, ou em outras palavras, a gente atingiu o ponto mais denso na região química do mundo físico que cabe à onda de vida humana atingir nesse esquema de evolução. Tanto é que quando você observa isso num desenho de esquema de evolução, você vê que a partir da segunda parte da época Atlântida termina-se o que chama-se de metade marciana do período terrestre e começa-se o que chama de metade mercuriana do período terrestre. Ou seja, é para você sair do foco da região química do mundo físico para começar a focar na região etérica do mundo físico, né? Foi essa a lição que é dada, que será dada por um bom tempo ainda para os senhores de Mercúrio e a nós. E aí a gente vê aí, que você falou, uma coisa interessante, porque a gente vê de onde nasceu essa questão de espírito de família, de apego a pai, a mãe, a tio, a filho, a filha, né? Questão de hereditariedade, a questão de se basear nos conceitos de pessoas mais conhecidas e idolatrá-las, né? Os famosos ídolos que as pessoas têm hoje, né? Vamos ler o livro do fulano, porque o fulano já vendeu milhões de livros, deve ser muito bom. E aí tem gente que tem livros para ler livro, um livro por semana do fulano, do ciclano, do beltrano, só porque o cara é famoso, né? E os best-sellers da vida aí, né? Gera bastante dinheiro justamente pelo fato da pessoa ser famosa. E aí depois, daqui a pouco, você esquece aquela pessoa e começa outra pessoa. E aí outra pessoa, sempre atrás de ídolos, enche plateias, né? Hoje a gente sabe que, como era na época Atlântida, hoje continua sendo uma coisa muito interessante. As pessoas pagam para ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. Porque o que precisa ouvir é muito dolorido, né? Então, paga-se, né? Os famosos livros de autoajuda, as pseudo-religiões neopentecostais que prometem dinheiro, emprego, família, todas coisas materiais, né? E nós estamos vendo que se nós continuássemos, a grande maioria, por esse caminho, nós teríamos aí um segundo grande dilúvio, uma segunda grande destruição de um continente, que é obviamente impossível, porque com Cristo fazendo esse trabalho anual de purificação do mundo do desejo, com os irmãos maiores, que não são só da Rosa Cruz, tá? A Rosa Cruz, os irmãos maiores é um conceito de um ser humano, e não é uma terminologia que só a Rosa Cruz tem, não é isso? Irmãos maiores fazendo seu trabalho todas as noites, né? A gente sabe, aparece espiritual, e que a gente, o estudante Cruz, colabora fazendo os seus rituais diários, né? Seja do templo, seja de cura, para ajudar nesse processo de transmutação, que faz com que a gente sempre tenha, pelo menos no início do dia, um dia mais purificado do que no dia anterior, porque o mundo do desejo está sempre sendo renovado por esse trabalho de formiguinha, não é verdade? Então, hoje não tem mais essa possibilidade de acontecer como aconteceu na época Atlântida, de destruição inteira. Aí a gente pode pensar assim, né? Pô, mas nós estamos sendo orientados. Nós tínhamos aí os líderes da humanidade, tinha Jeová aí, essas religiões de raça, essas raças foram todas
todo um planejamento do Espírito Santo, de Jeová. Como é que isso pode acontecer? Aí você falou uma coisa muito interessante aí, que é verdade. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, como a gente pode fazer na nossa vida individual, a gente pode fazer uma desgraça total, né, e acabar com ela, ou destruí-la, ou até tentar fazer um estrago, vamos dizer, grande, né, dentro da evolução, para o livre-arbítrio, a gente também pode fazer ao nível da onda de vida humana, né? Hoje, de novo, é muito mais difícil pelo trabalho do Cristo, mas naquela época não tinha o Cristo, né? Tinha a religião de raça com uma regra, uma lei clara, olho por olho, dente por dente, né? E aí a gente se apropriou de tudo isso, e aí como você falou, partimos para a magia negra, partimos para o voodoo, partimos para essa questão de idolatria, usando fortemente a astúcia, né? E aí um briga com o outro, outro briga com o outro. E o mais interessante também para se pensar é assim, não é assim, né? Todo mundo era raça Remold, depois todo mundo era raça, sei lá, Tolteca, depois todo mundo era raça... Não é assim. Existia, como existe hoje, e sempre existiu, várias raças. Então, você, ser humano, consegue construir um corpo que exterioriza as características de uma raça Rimwald. Beleza, tá legal, então você lá como raça Rimwald. Aí você evolui e fala, agora eu consigo construir um corpo para me caracterizar como uma raça tolteca. Tá bom, beleza. Só que tem ainda irmãos que estão lá Rimwald. Aí pega a tolteca, aí daqui a pouco, serviços originais, sim, mas tem os outros toltecas, tem os Rimwalds. Aí depois teve os turânios, teve também os serviços originais, os toltecas, os Rimwalds. Ou seja, havia no nosso planeta Terra grupos, agrupamentos, né, justamente de Rimwalds, de toltecas, de turânios, de originais, de mongóis, né, e existia, obviamente, lógico, a partir dos toltecas, depois do declínio deles, a questão da escravidão, né? Então, por exemplo, um Rimwald era uma raça muito mais espiritualizada do que um tolteca. O tolteca, no seu declínio, era muito mais astuto. Então, logicamente, que os toltecas escravizavam os Rimwalds, né? Os fins originais, eles começaram a descobrir, como foi falado, que o poder do pensamento era mais forte do que o poder do músculo, né? Então, os semitas originais eram mais difíceis de serem escravizados e pode ter certeza que muitas vezes eles ganhavam em cima dos toltecas, né? Depois os turânios e os mongóis reviveram aquilo que os toltecas faziam de uma maneira muito mais piorada, né? E aí os semitas originais saíam por cima, em cima deles, em relação à questão do pensamento, né? Então você vê que os filhos originais também eram astutos, mas eram muito menos astutos do que os próprios toltecas, né? Tanto é que quando você acabou de falar que o Jeová, o Espírito Santo, chegou e falou, beleza, até aqui a gente ajudou, vocês foram ajudados, vocês vinham os líderes, tá tudo certinho, agora daqui para frente, né, uma vez já escolhida a raça, tipo assim, o próprio ser humano foi desenvolvendo-se, né, de uma maneira a conseguir construir um corpo, isso é importante, construir um corpo denso, o sensível o suficiente para poder ler e entender os sinais vindos dos seus 5 sentidos da época, que são os pintos originais, e em cima desse entendimento, né, usando o cérebro, usando os sentidos e usando a mente para que as leituras feitas nos sentidos e o cérebro pudessem ser dados ou informações para tomar as decisões, por isso que o pensamento começou a sobrepujar a força física, né? Então, a partir desse momento, Jeová falou, beleza, ótimo, essa onda de vida já conseguiu construir um corpo denso o suficiente para destacar-se de todos os outros corpos densos que ele conseguiu até agora, seja lá como Rimwald, seja lá como Tolteca, seja lá como Tavlastes, seja lá como Turânio, seja lá como Mongol. Então, é essa raça semitas originais, ou seja,
Os seres humanos, esse negócio tem que ser bem colocado para não ter dúvida. Os seres humanos que obtiveram a bênção de conseguirem construir um corpo conceituado como semitas originais, ou seja, um corpo sensível o suficiente para que o pensamento sobrepujasse a força muscular, esses seres humanos fazem parte da raça semente, da qual será alavancada para, na próxima época, a época ária, ser a semente das raças arianas. Entendendo o conceito de ariana? Um conceito de raças árias, que nós vamos ver lá na frente, né? Então, isso é importante. Ah, mas e os outros irmãos? Os Rimoaus, os Tablaces, os Turanos, os Mongóis. Como nós vimos numa reunião passada, na reunião que foi falada sobre espíritos lucíferos, o finalzinho dela, o último slide dela, demonstra justamente esse fato, que inclusive a Ellie, você recapitulou aí no início, né? Uhum. Que é justamente o seguinte, um ser humano conseguiu construir um corpo denso de seres originais. Beleza, o arquétipo está lá formado. Aí vem um outro ser humano que, no seu último renascimento, ele conseguiu construir um corpo tolteca. Mas ele aprendeu por duras penas, né? Tentativa e erro, causa e efeito, para que ser tolteca não dá, né? Então ele conseguiu ali, no desenvolvimento e evolução dele, no próximo renascimento, construir um corpo de seres originais. E ele usou o que para isso? Ele usou o arquétipo daquele irmão, né? Nós vimos isso, daquele irmão que já sabia construir seres originais e estava já quase avançando para a época área, né? Então ele usa aquilo ali como trampolim. Lógico que esses arquétipos eles vão se degenerando, né? Mas o irmão, entre construir um tolteca e construir um corpo de seres originais mais ou menos ali, meio caminho lá, é preferível ele construir um corpo de seres originais, né? Porque daí ele consegue se alavancar para ir para a época área. Então, todos os outros que conseguiram, né? Conseguiram fazendo isso, né? Aproveitando o grupo que conseguiu construir corpos de seres originais e habitando os arquétipos, aproveitando os arquétipos para construir um corpo denso e tal, nesse sentido, né? De semitas originais degenerados que alavancaram muitos para a época área. Só que com a diferença meio assim, né? Qual a diferença meio assim? Esse corpo de semitas originais degenerado, construído por um irmão desse tipo, carrega muito dos ideais toltecas. Então é um irmão que tem uma tendência forte a pisar no outro, a idolatria, a astúcia, tudo aquilo lá. Então, esse negócio vem carreando, né, durante toda a época área. E nós vemos que temos nós mesmos, né, nós mesmos aí, na nossa vida, se a gente fizer uma análise, nós temos ainda algumas reminiscências da época atlântica que a gente tenta se livrar através da educação espiritual fornecida por uma escola como a Confraternidade Rosa Cruz. Mas muitos irmãos e irmãs não estão nem aí com isso. Né? Tipo assim, eu quero comer, beber, me divertir, que amanhã eu vou morrer mesmo, esse negócio vai virar pó, né? E se eu tiver que pisar no pescoço de uma pessoa, eu piso, se tiver que puxar o tapete, eu puxo, e eu idolatro mesmo, eu sou puxa-saco, se não puxar-saco eu consigo subir, eu fico sempre vivendo a aba dos outros, porque tal, ou seja, tem muitos irmãos e irmãs que exteriorizam esses tipos de qualidades negativas e acreditam que isso ainda é a razão da felicidade, a razão da vida, e tá tudo certo, não tem nada errado, né? É até bom a pessoa exteriorizar isso na sua vida, que ela tem a chance ali, através de causa e efeito, de consequência, né, de apurar isso na base do sofrimento, na base do arrependimento, na base do remorso, na base da cristalização, na base de doenças consultivas, aquelas doenças que vão consumindo as pessoas de dentro para fora, né? Então, a pessoa consegue apurar isso e, obviamente, quiçá nas próximas vidas ela já vem com esses conceitos já redimidos e sublimados para conceitos mais voltados para as raças áreas, né? E muito mais voltados, inclusive, para a próxima era da Era de Aquário que está aparecendo, né? Vocês lembram muito interessante, a Era de Aquário, uma coisa é época, outra coisa é era. Né? Então, nós estamos na época área, no finalzinho da Era de Peixes, né? A Era de Aquário ainda
a era de Aquário ainda ocorrerá durante a época ária, certo? Não é a época Nova Galileia, está lá na frente ainda, certo? Então, a gente vê que ainda as coisas vão se evoluindo, né? Apesar de a gente falar, pô, mas isso aqui está mostrando da onde veio toda a corrupção, a sacanagem, a voodoo, a magia negra, aquelas coisas todas. Sim, tá bem de longe, né? Então você vê que é uma coisa muito arraigada, muito dentro do ser humano, né? Não é uma coisa de ontem ou de hoje, aconteceu agora, nossa, agora está pior ainda, nossa, não tem nada pior, tá? Aliás, está bem melhor, tá? Se você estudar a história, né? Hoje com a internet é muito fácil da história da humanidade, você vê que essa questão era muito pior, né? Época de que tinha reis não com a graça de Deus, né? Como a Ellen colocou, quando tinha reis com a graça de Deus era uma coisa. A partir do momento que tinha reis sem a graça de Deus, e isso já começou a acontecer na Atlântida, e nós tivemos aí até ainda temos ainda, né? Olha alguns países aí que tem reis aí, que pelo amor de Deus, né, gente? Né? Tem uns paizinhos aí, irmãos e irmãs aí, que você olha, típico época Atlântida. Se você pegar a época Atlântida e botar ali, você vai ver que é igual, idêntico, né? Né, Carlos? Assim, existem povos, dizemos assim, que se consideram muito modernos, mas que ainda adoram os seus reis, né? Exatamente. E nesse sentido, de várias gradações. Tanto aqueles que adoram de maneira figurativa, mas que dão a essa linhagem de rei uma vida... De regalias. Oi? Uma vida de regalias, né? De regalias, mas que tudo bem, que é uma figura decorativa, não manda nada, né? Você sabe disso. Uhum. Mas tem aqueles que mandam e mandam mesmo. Tipo assim, ó, se roubar, corta a mão. Se roubar de novo, a segunda mão. Se é adulterado, vai ser apedrejado. E assim, né? Tipo adúltero. Então, ou seja, essas reminiscências, vocês imaginam de quantos milhões de anos atrás vêm? E são irmãos e irmãs que renascem de 1000 em 1000 anos. Ou seja, faz os cálculos para você ver quantos renascimentos esses irmãos e irmãs já tiveram e não conseguiram se livrar dessas reminiscências tão fortes que ocasionaram a destruição de todo um desenvolvimento material, né? Por isso que a Fraternidade Cruz ensina o seguinte, que você conseguir a parte material que você precisa para desenvolver alguma coisa que é para se desenvolver, essa é a parte mais fácil que tem. Por incrível que pareça, por incrível que você fale, não, é a parte mais fácil, porque já foi tudo criado. Tanto é que se você tem acesso à natureza, você consegue fazer tudo. Você não precisa aprender nada. Só pega lá o que está lá, porque está pronto. Já fizeram lá atrás, entendeu? A gente vê lá, quando nós formos estudar os estratos da Terra, você vai ver que tem um extrato lá que tem a cópia de tudo que já foi produzido por nós desde o período de Saturno. Está lá, produzido prontinho. Só você pegar lá e trazer para onde precisar. Graças a Deus, esse conhecimento não é para todo mundo, não é de todo mundo, né? E se você consegue ter esse conhecimento a partir do adepto para irmão maior, você tem esse conhecimento. Para baixo não tem. Porque se tiver, a tentação para você usar isso a seu benefício e ganhar muito dinheiro nisso e voltar ao que você era na Atlântida é muito grande. Você não tem ainda uma sustentabilidade espiritual para ter acesso a esse conhecimento, né? Carlos, oi, pode falar. Eu gostaria de tirar uma dúvida, mesmo porque eu vou apresentar na continuidade aqui da Ellen, uma coisa que ficou assim meio na dúvida. Assim, se refere à degeneração das raças. Eu vi pelo texto que os espíritos mais evoluídos vão fazendo produzindo corpos sempre melhores. E que os corpos mais velhos, aqueles que tinham defeito, digamos, eles são, de alguma maneira, usados pelos mais atrasados. E que assim continua até que não haja ninguém que possa usar esses corpos que se degeneram. É isso? Exatamente. É isso mesmo. Por exemplo, quer um exemplo? Os nossos irmãos e irmãs antropóides superiores, quais são os antropóides superiores? Gorila, orangotango, e mais? Bonomo. Bonobo.
Que mais? Bom. Hã? Chimpanzé. Chimpanzé. Então, Chimpanzé, isso. essas quatro classes de seres humanos, né, são seres humanos generados. Então, eles estão usando arquétipos de corpos densos degenerados, cristalizados de lá de longe, que nós produzimos. Então, cada vez que eles renascem, eles só conseguem construir um corpo humano degenerado. Aí você fala, mas então eles não vão conseguir alcançar? Conseguem alcançar. Só que o trabalho é muito mais duro, muito mais árduo. Você imagina um irmão que é um ser humano ter que viver o seu renascimento numa selva, em condições em que o seu corpo, inclusive, não ajuda, né? Você tem lá, imagina, é um espírito humano que está lá dentro, é um espírito virginal humano que está lá, não é um animal. Então, ele tem que estar numa condição muito parecida com o animal, mas ele tem que sair dali para ser um ser humano. A gente publica várias coisas sobre isso, né? Tem uma história que eu já contei aqui, que está lá no site nosso, naquele livro Auxiliares Invisíveis, que é justamente o seguinte: um ser humano porque, graças a Deus e graças, inclusive, à ajuda de muitos irmãos e irmãs que se dedicam a isso, esses irmãos e irmãs antropóides superiores, muitos deles estão conseguindo renascer já como um ser humano. Então, lá conta uma história, são várias histórias, mas uma das histórias mais legais é a seguinte: ele começa assim, como o último renascimento de um chimpanzé como chimpanzé, e passa para ser o primeiro renascimento desse ser humano que era chimpanzé como um menino, uma criança, né? Um ser humano, entendeu? Então, lá demonstra o detalhe, inclusive, da dificuldade desse espírito em renascer como primeira vez como ser humano. E o mais bonito disso, que eu achei, é que a mesma tratadora dele como chimpanzé, né, veio nesse renascimento como mãe dele. Que lindo, entendeu? Então, quer dizer, a ligação, a afetividade, o amor daquele ser humano, né, que era a tratadora dele, né, agora exterioriza-se como mãe dele. Lógico, ela não vai saber disso, mas é uma criança diferente, é uma criança que ela tem uma garra pela vida, um amor pela vida, né, que provavelmente ele mesmo sabe de onde veio, mas muito maior do que qualquer outro ser humano, porque para ele é uma vitória, né? Ele alcançou a onda de vida humana ainda, né? E a gente sabe pela Fraternidade Rosa Cruz que esses irmãos e irmãs que estão aí como antropóides superiores, eles têm até a quinta revolução para alcançar. Você tem a quinta revolução? Oi? Então significa, obviamente, que mesmo que tenha degenerado mais e tal, que nós habitamos lá num passado uns corpos bastante semelhantes a esse dos antropólogos. Olha, não tem, quer dizer, fica difícil qualquer um de nós afirmarmos que nós não habitamos no passado corpos degenerados de irmãos e irmãs para a gente alcançar a onda de vida, o estágio da onda de vida humana como está hoje, né? Provavelmente, muitos de nós habitamos lá corpos degenerados, semitas originais, ou até da própria raça ária, que durante a época ária, né? Mas que, bem ou mal, alcançamos aí um estágio, né, de desenvolvimento, de sutileza e de sensibilidade de corpo denso e vital, o suficiente, olha, é importante isso, hein, gente? O suficiente e o mérito, né, meritocracia, de conseguir ter contato com o cristianismo esotérico com essa. Ter contato com a religião do futuro, que é o cristianismo esotérico. Ter contato com uma escola da Fraternidade Rosa Cruz, que te leva para a Ordem Rosa Cruz. Então, esse é um mérito nosso, entendeu? Imagina quantos irmãos e irmãs nem sabem que existe cristianismo esotérico, não sabe que existe nem Fraternidade Rosa Cruz, fica tateando em coisas ainda que quando você olha e olha o que aconteceu na Atlante, você fala, pô, esse irmão e essa irmã continua lá na Atlante, entendeu? Continua lá tentando, com pseudos lá, nossa, olha essa pedra que linda, essa pedra é da sorte, olha que, nossa, que
jogar runas, fazer hipnose, né? Fazer coisas do tipo, fazer outra pessoa fazer o que eu quero que a outra pessoa faça, fazer voodoo mesmo, espetar lá bonequinho. Quer dizer, você olha para os lados, você vê os irmãos e irmãs fazendo isso. Usando a astrologia como método para descobrir se vai ficar rico, se vai casar, se não vai casar, se vai ter filho, não vai ter filho, se vai ficar rico, se vai viajar bastante, viajar menos. Ou seja, usando um instrumento divino como a astrologia, como uma ferramenta atuante. Né? Então, eu vejo que nós temos um mérito de tentar, pelo menos. Mas eu não consigo. Sei lá, o desenvolvimento meu aqui na Rosa Cruz é tão devagar. E papapá. É devagar, mas está indo. Está indo, você está conseguindo, mesmo que seja pequeno, sabe? Mesmo porque, como a gente já falou, quem de nós sabe quanto tempo falta a primeira iniciação? Você acha que São Paulo, quando caiu do cavalo lá, literalmente falando, ele sabia que ali, olha, vou agora para Damasco, porque no meio do caminho eu vou levar um tombo, vou ficar aí 3 anos cego e depois vou voltar como grande apóstolo. Você acha que ele sabia disso? Você acha que alguém? Lógico que não. E São Paulo é o maior exemplo, né, de quanto maior pecador, maior santo, né? Entendeu? Então a mesma coisa acontece com todos nós. A gente às vezes quer pequena, né? Às vezes a baixa estima toma conta da gente. A gente fala, não, mas olha, eu com esse corpo aqui, eu sou meio moreno, né? Então, poxa, eu sou moreno, então eu devo, sei lá, deve ter sido ali um cruzamento de lemuriano com Atlante e Tolteca. O Tolteca, por exemplo, tinha cor de cobre, uma cor de vermelho, né? As cores básicas da raça Atlante eram todas avermelhadas, né? Algumas mais vermelhas, outras menos vermelhas, umas mais para um marrom cobreado, outras mais para um marrom amarelado, né? Outros tendendo a um marrom quase amarelo mesmo, né? Entendeu? Então, você olha assim e fala, então, nossa, não tem nada a ver isso. Né? Tem a ver a sensibilidade do seu corpo, né? A possibilidade do seu corpo denso ser tão eficiente que os seus éteres inferiores do corpo vital dão conta e liberam, inclusive, os éteres superiores para você construir um corpo-alma. Né? Então, é isso que hoje vale a pena. E isso graças ao Cristo. Graças ao Cristo. Lembra? Cristo fez a iniciação de raças, então acabou com essa história. Lógico que se você quiser, você continua sendo. Você é. Mas você tem a possibilidade, independente de você ter que nascer numa classe brahmane, numa classe levita, numa classe druida, ou numa classe xamânica, ou qualquer coisa que o valha, né? Para você ter contatos com os mundos suprafísicos, né? Não existe mais isso, graças a Deus, graças ao Cristo, né? Então, por isso que se ligar na Fraternidade Rosa Cruz, mas o nosso irmão aqui, ele é amarelo, o nosso irmão aqui é vermelho, o nosso irmão aqui é negro, então não vai ter chance. Tem as mesmas chances, graças ao trabalho do Cristo. Né? E nós temos muitos exemplos na Fraternidade Rosa Cruz que, independente da cor, chegam a estágios, a desenvolvimentos espirituais maravilhosos, né? Graças ao Cristo. Ou vocês acham que os irmãos maiores são todos loiros de olhos azuis? Alguém tem uma ideia de achar que... são todos homens. São todos homens, todos de olhos azuis, todos grandes, todos eles têm mais ou menos 2 metros e pouco, 2,50 metros, 2,30 metros, né? Igual o pessoal acha que é, né? Não tem nada a ver, nada a ver. Lembra que o irmão maior, quando foi, o Max teve contato com ele lá na Alemanha, não sei se vocês lembram como é que o Max Sandler descreve ele. Um senhorzinho, um velhinho. Tá? Um velhinho lá, uma vozinha rouca, não sei o quê, e fez aquela proposta decorosa para ele, e ele talvez não chutou, não bateu, porque, coitado, se batesse no velhinho e chutasse, acho que o velhinho não aguentava, entendeu? Então, mas você vê, não é nada assim, não tinha capa, escudo, anel, não é nada disso, né? Então, a forma física não tem nada a ver. A gente vê aí no lado místico, né, pela questão místico, que muitos irmãos e irmãs que são elevados espiritualmente têm corpos raquíticos, corpos fraquíssimos, né? Corpos, não é nada de cor, nada de distinção ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque a parte física, a parte química não tem nada a ver mais com a parte espiritual. Graças a Deus e graças ao trabalho do Cristo. Não quer dizer também que para você ser espiritualizado tem que ter um corpinho raquítico, fraquinho. Não tem nada a ver também, viu, gente? Nem lá nem cá. O importante é o equilíbrio.
ter um corpo denso, muito bem cuidado, dentro dos limites estabelecidos por cada um de nós lá no terceiro céu na vida, né? Sabendo das limitações, cuidando das doenças e enfermidades, não querendo dar uma de super-herói, nem de mártir, né? Sabendo as limitações, mas privilegiando sempre a parte espiritual, a vida espiritual, o lado espiritual. Eu acho que é isso que falta para muitos de nós. Né? Beleza? Desculpa pela extensão aí, mas é que o material que a Elia apresentou é muito rico e acho que essas coisas podem ser depois revistas, né, com mais detalhe em casa, porque é um material muito pesado, né, muito interessante para você meditar, recapitular e até entender dentro de nós mesmos essas reminiscências atlânticas que tanto atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Vocês não sabem como atrapalha, né, gente? Pois é. E aí aqui nós ainda temos o que nós aprendemos com esse método. Então, resumindo tudo isso que o Carlos falou, nós fomos ensinados a raciocinar e a compreender. Certo? O caminho do transgressor é muito duro e que nós devíamos temer a Deus ou ao guia condutor. Certo? Então, tudo isso está de acordo com a lei universal, né? O que o ser humano semear, isso também colherá. É a lei da causa e efeito que regula todas as coisas nos 3 mundos e em cada reino da natureza, o físico, o moral e o mental. Por toda parte, atua inexoravelmente, ajustando todas as coisas e restabelecendo o equilíbrio, onde quer que o menor ato tenha produzido um distúrbio. O resultado dessa atuação da lei pode manifestar-se imediatamente ou tardar anos ou vidas inteiras. Porém, algum dia, em algum lugar, far-se-á justiça e a equivalente retribuição. Percebam que o trabalho da lei é inteiramente impessoal. No universo não existe nem recompensa nem castigo. Tudo é resultado dessa lei invariável. E foi aqui, como semitas originais, que nós tomamos consciência disso e começamos a experimentar como é viver em plena consciência dessa lei. Fomos, desse modo, ensinados a raciocinar e a compreender, embora de limitada maneira, que o caminho do transgressor é muito duro e que devíamos temer a Deus ou ao guia condutor, ou seja, cada transgressão e desobediência recebia uma justa recompensa. Notem que não havia como desprender-se do egoísmo, pois lhe era prometido recompensa visível e imediata. Então, assim, toda sabedoria consiste em temer ao Senhor, e em toda sabedoria existe a prática da lei. Conhecer o mal não é sabedoria, e o conselho dos pecadores não é prudência. Existe habilidade que é abominável, e quem não tem sabedoria é insensato. É melhor ter pouca inteligência com temor do que ser muito inteligente, mas transgressor da lei. Existe uma astúcia hábil, no entanto, injusta. Meu filho, lembre-se do Senhor todos os dias. Não peque, nem transgrida seus mandamentos. Assim, nós finalizamos essa reunião de hoje, né? E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de ter estudado com vocês o capítulo 12, a evolução da Terra, o assunto, a época Atlante, parte 2. Onde nós vimos por que a necessidade de sermos divididos em raças, quais foram os cuidados tomados para o nascimento de uma raça, as 7 raças da época Atlante e o povo escolhido. Vamos agora fechar essa reunião de estudos e nos preparar para participar da oficiação do ritual devocional do serviço do templo, rezando a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor,
senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. também.